principais pontos dessa pauta administrativa? O que é fundamental que a gente cubra? Acho que a primeira coisa é pensar justamente do ponto de vista dessa miríade de carreiras, Uhum. que a gente precisa olhar para elas e ganhar racionalidade nesse processo, ou seja, garantir que os privilégios desapareçam, porque com milhares de carreiras você não consegue nem identificar onde estão esses privilégios. Rui, o setor público brasileiro, ele é responsável pela maior desigualdade de renda que existe, porque quando você olha, o Brasil é um país super desigual do ponto de vista de renda, um dos 3 mais desiguais do mundo. O setor público brasileiro tem uma desigualdade de renda que é 2 vezes maior do que a do Brasil. Por quê? Porque você tem um topo, uma elite do serviço público, e no topo do topo tem, né, o nosso judiciário, e tem uma base, que é a base, inclusive, que está de frente para o cidadão, que ganha muito mal. Uhum. Então, por isso que eu digo que a reforma administrativa não é uma questão salarial. Ela é uma questão de você enfrentar essa grande desigualdade e garantir, primeiro, que você dimensione essa força de trabalho, tire os privilégios que alimentam esse topo, e traga mais mobilidade para o serviço público, para a gente não precisar o tempo todo ficar inchando a máquina com servidores que trabalham menos do que deveriam, a maioria não, alguns, e outros que trabalham muito mais do que deveriam, inclusive, e todos ganham a mesma coisa. Então você tem um grau de injustiça no serviço público, a gente tem grandes heróis, a gente vai falar do Open Finance daqui a pouco, eu vou falar do Banco Central. O Banco Central faz um trabalho incrível, e não ganha nem um tostão a mais por isso aquele grupo ali que está trabalhando, né? Isso vale para o Open Finance, para o Pix, para uma agenda. O Banco Central, em particular, é uma instituição que se diferencia ali. Mas, de novo, assim, como você não tem diferenciação, como você não tem avaliação de desempenho, como você hoje tem privilégios para algumas classes, né, de serviço público, você promove uma injustiça muito grande com uma base de servidores públicos que hoje não tem condição de trabalho mínima. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reformar essas carreiras, identificando esses privilégios, trazendo eles à luz e eliminando esses privilégios, férias de 60 dias, quinquênios, que o judiciário resgatou agora, licenças-prêmio, auxílios, como eu disse, auxílios de toda sorte, auxílios que, assim, que são imorais, né, para pessoas que ganham muito, muito, muito além, né, da média salarial brasileira. Então você tem que racionalizar essas carreiras, ser capaz de identificar, né, o que é carreira meio para garantir mobilidade, e aí não precisa fazer tanto concurso público. Será que a gente precisa de 12 milhões e meio de servidores públicos? Em números até, e em proporção populacional, não parece ser absurdo, mas quando você olha carreira a carreira, você vê que tem carreiras que talvez não deveriam mais nem existir, e essas pessoas deveriam estar alocadas fazendo outras coisas. Então tem todo um trabalho em cima das carreiras que precisa ser feito. Flexibilidade para alocar Garantir recursos. Flexibilidade para flexibilidade, alocar recursos, né? exato, para você alocar esses recursos da melhor forma possível. E até eu acho que em muitos casos fazer com que essas pessoas tenham vidas mais interessantes, né? Tenham desafios mais interessantes. Capacitar essas pessoas, treinar essas pessoas, dar condições de trabalho para essas pessoas. Você hoje entra, né, num órgão público, está caindo aos pedaços muitos deles. É porque, né, a gente vive em São Paulo, que é fora da média, mas você tem órgãos públicos em estados brasileiros, em municípios, que assim, não tem condição de trabalho. Então, assim, eu acho que a gente precisa realocar esses recursos, e é por isso que eu digo que não é uma pauta fiscal. A gente precisa dimensionar corretamente a força de trabalho no serviço público, entender quantas pessoas eu preciso de fato para fazer, né, as funções que estão definidas, e a gente precisa garantir que há uma avaliação de desempenho para diferenciar as pessoas poderem ganhar mais porque elas entregam mais.
E as pessoas falam assim, você está querendo trazer um conceito que é um conceito do setor privado para o setor público. Não. Existem avaliações de desempenho, modelos consagrados no setor público inglês, no setor público chileno, no setor público canadense, no setor público australiano, na Colômbia, em Portugal. A gente só não testa aqui porque a gente não quer e porque tem uma resistência das corporações, principalmente. Então, a gente precisa primeiro, da racionalização de carreiras, da eliminação dos privilégios e, terceiro, de implantar um processo de avaliação de desempenho, para que a gente consiga olhar para o setor público e dizer o que interessa é o resultado que ele entrega e não a sua auto-perpetuação, que é o que acontece hoje. Hoje o serviço público se autoconsome, garantindo que tudo que está lá continue como está. E isso tem sido muito ruim para o país, do ponto de vista de produtividade, para o cidadão, do ponto de vista de qualidade de entrega de serviço público, e para o servidor, que, fora essa casta que tem muito privilégio, sofre com falta de reconhecimento, falta de condições de trabalho, falta de treinamento e capacitação, ou seja, e desmotivação e falta de incentivos para fazer o que é melhor. Então, a gente depende, fundamentalmente, de um espírito, né, público, de um altruísmo, porque hoje o servidor não ganha um tostão a mais para fazer o trabalho dele. Então, ele faz, e o que faz com muita vontade, mas nem justo isso é, porque, afinal de contas, tem outros que estão lá ganhando exatamente igual e que sequer vão, né? Que dirá, né, trabalham, entregam e estão preocupados com o país. São minoria, por incrível que pareça, né? São minoria, mas é uma minoria que cria uma situação de injustiça muito grande. Eu estava num debate outro dia e estavam me contando assim, que a gente chegou numa posição em que em alguns órgãos públicos ninguém quer assumir um cargo de chefia, porque tem mais responsabilidade, já está no teto, boa parte, essa é uma outra distorção que está nas leis de carreira. Como você tem progressões muito rápidas, salários iniciais muito altos, você entra, depois de 5 anos, você está no topo da carreira e qualquer coisa que você faça a mais, você já tem um corte, né, do teto constitucional e, portanto, você não vai ganhar mais nada mais. E então tem uma desmotivação, porque as pessoas chegam no topo e dizem, não, eu não quero assumir um cargo de chefia, porque eu não vou ganhar nenhum tostão a mais e vou ter meu CPF em risco, inclusive. E aí, o que está se definindo em alguns órgãos é que, não, mas faz o seguinte, se você assumir esse cargo de chefia, você vai poder trabalhar de casa. Você não precisa vir aqui. Então, é 100% remoto o seu trabalho. Agora, imagina a distorção. A pessoa que é chefe, assume um cargo de chefia e que ela fica em casa enquanto as outras pessoas ficam trabalhando presencialmente. Essa é a premiação. Sendo que deveria ser, né, ao contrário, ele deveria estar lá presencialmente, liderando aquele time, inspirando, ou seja, tudo aquilo que a gente entende que é um processo de boa gestão de pessoas. Mas a gente... Então, esse é um exemplo de distorções, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, e todas essas distorções estão nessa miríade de leis de carreira que foram incorporando verbas compensatórias ou condições compensatórias como essa, para que as pessoas fiquem lá lidando com uma situação que é uma situação injusta, ou é uma situação de desvalorização, ou uma situação de não valorização, de não diferenciação. Então, vamos dar mais uma coisinha aqui, ou então, o professor que ganha pouco, então vamos dar uma compensação para ele via verba de deslocamento. Ou então vamos dar uma outra compensação para ele ficar mais tempo fora de sala de aula, para ele poder ter um outro emprego. Então você vai puxando esse fio desse novelo e você vai vendo que é ali que a gente precisa reorganizar, né, essa relação funcional. Eu tenho um dado interessante, né, que eu até mencionei no último com o Mendonça de Barros esteve aqui, né, a gente mencionou o fato de que foi mencionado pelo secretário de Educação de São Paulo,
de que um aluno no serviço público, um aluno na escola pública, né, ele custa mais ou menos, se eu não me engano, em torno de R$ 2.000, e que na escola privada, a média brasileira, custa exatamente a mesma coisa. Só que o resultado da escola pública é muito pior do que a escola privada. Aí vem o Marcos Lisboa e explica, olha, grande parte do problema econômico não é de macropolítica, é de micropolítica. É de micro. É como você define incentivos, é como você define gestão, é como você define todas essas coisas que você está falando. E aí você vê a complexidade de uma reforma administrativa, Rui, porque, ao contrário de uma reforma da Previdência, a reforma da Previdência basicamente é o quê? Você vai lá e muda parâmetros. Não estou minimizando a complexidade política de uma reforma da Previdência, mas uma vez aprovada, você vai lá e muda idade mínima de aposentadoria, tempo de contribuição, valor da percentual de contribuição, ou seja, são parâmetros que você vira uma chave. A reforma administrativa, além dela ser uma reforma micro, que tem que olhar para as carreiras, tem que olhar para os incentivos, tem que olhar para um modelo de avaliação de desempenho, ela tem um fator cultural muito grande, muito forte. Então, ela tem que ser feita ao longo do tempo. Então, se tem uma agenda, que é uma agenda de Estado, que precisa não só ganhar prioridade e maturidade, mas ela ter continuidade, é de uma reforma do Estado, porque ela tem que mudar a forma como o servidor se coloca dentro das suas funções e como o Estado trata esse servidor. Então, é um processo, não é uma mudança de chave.